Olá, boa noite. Meu nome é Daniel Machado, sou pastor auxiliar da Igreja Presbiteriana do Brasil em Campo Grande, Rio de Janeiro. Nesse momento de isolamento necessário, eu gostaria de deixar aqui a minha contribuição com os senhores. Nesse momento em que cada um de nós, de forma particular, cada um tem suas dores, suas angústias, seus anseios, sem medo, seus medos, e que foram potencializados agora, que nos tornamos um exatamente em razão disso, o mundo se tornou um na mesma dor. É o medo desse tal do coronavírus. Por isso, é no Evangelho que encontraremos a melhor palavra de orientação, de conforto, a fim de que vivamos tranquilos diante dessa nova realidade. O diálogo é entre Jesus Cristo e a sua comunidade discipular. Está lá no Evangelho de João, capítulo 14. Os panos de fundo é o seguinte: os discípulos tomaram conhecimento a partir do próprio Mestre, através do próprio Mestre, de que ele seria perseguido, preso, crucificado e morto. Consequência? Os discípulos ficariam privados da companhia do amigo, do parceiro, daquele que tinha uma palavra bem colocada, confortadora, consoladora. Mas não só isso, não. Eles não só ficariam privados da parceria do Mestre, da presença do Mestre, mas eles ficariam privados, mas também a perseguição, digo, que era feita ao Mestre, passaria a ser feita agora, canalizada para a comunidade discipular. E foi nesse cenário de medo, de inquietação, de angústia, que Jesus Cristo, no Evangelho de João, capítulo 14, ele vai fazer a seguinte proposta: troque o medo, troque a inquietação pela crença. Ele vai dizer o seguinte: não se turbe o vosso coração, não se turbe o vosso coração. Jesus Cristo, querido, é esse que tem essa facilidade em sempre nos oferecer algo bom e que nós entreguemos aqui a Ele aquilo que nos angustia. Ele fala bem assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Ou seja, ele nos propõe que troquemos a angústia da alma pela crença e confiança nele. Claro, não é a confiança que ignora as dificuldades, é a confiança que, não obstante as dificuldades, sabe que o Senhor da vida, o Senhor da nossa história, tem em suas mãos o controle de todos os nossos caminhos, de todos os nossos passos. É a crença na certeza de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu decreto. Mas veja, ele não só propõe essa troca, mas ele vai dizer por que propõe essa troca. Ele vai dizer o seguinte: na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu já teria dito. Ou seja, ele fala o seguinte: vocês estão inquietos com coisas temporais, e eu mostro a vocês algo atemporal, algo eterno, que a traça e a ferrugem não consomem. Então a maneira de ele confortar a comunidade discipular foi apontando para coisas eternas, foi apontando para aquilo que ninguém teria condição de resolver, a saber, a nossa relação eterna com Deus. Por meio de Cristo se tornou possível. Ele nos proporcionou moradas eternas por meio do Cristo. O próprio Cristo vai dizer o seguinte: na casa do meu pai há muitas moradas, e ele vai dizer o seguinte: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ou seja, veja que coisa linda nesse momento nosso de dor. Ele nos convida a trocarmos a incerteza, o medo pela crença, nos garantindo vida eterna por meio do Cristo. E essa sempre foi a dinâmica da Bíblia. Paulo, escrevendo em Romanos, vai dizer bem assim: porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não têm como se comparar com a glória que há de ser revelada. Sim, queridos, não obstante as nossas necessidades temporais, que são indispensáveis, mas elas não são suficientes. Não transformemos nada como fim em si mesmo. Deus é a medida de todas as coisas, porque tudo passa, porque tudo termina. O ladrão e a ferrugem consomem, mas aquilo que Deus nos proporciona para a eternidade, como o nome sugere, é eterno e é para todo sempre. Percebam que a passagem ela continua, porque Filipe entra no cenário. Filipe vai dizer o seguinte: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Como se ele quisesse dizer o seguinte: Senhor, tudo bem, moradas eternas, mas existe um sofrimento do momento, existe uma angústia do momento, nós queremos saber onde está o Pai nesse momento, mostra-nos o Pai e isso nos basta. A resposta de Cristo foi interessante, que é a resposta para muitos corações que questionam onde está Deus nesse momento, onde está Deus em toda essa história. E a resposta foi: Filipe, eu estou há tanto tempo com vocês e vocês não me têm visto? Não vê que o Pai está em mim, que eu estou no Pai? Ou seja, Jesus falou o seguinte: Filipe, Deus sempre esteve presente na figura do Cristo. Deus sempre se manifestou à humanidade na figura do Cristo. Deus se fez homem em Jesus Cristo.
caminhou a nossa caminhada, viveu as nossas dores, os nossos dramas. Nesse sentido, Deus em Jesus Cristo é suficiente capaz para nos socorrer, porque não só porque conhece as nossas necessidades em razão da onisciência, mas Ele conhece as nossas dificuldades em razão de Ele mesmo ter vivido essa realidade. Quem vai fazer eco a essa presença de Deus em Cristo vai ser o apóstolo Paulo. Ele vai dizer o seguinte: Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. E o apóstolo João, no capítulo 1, vai dizer o seguinte: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Ou seja, onde está Deus senão em Jesus Cristo? Mas, por inferência, eu gostaria de pensar uma outra coisinha interessante. Vejam bem, ele vai dizer o seguinte: Felipe, não vê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Veja, acredite pelo menos por conta das mesmas obras, ou seja, perceba a presença do Pai em mim em razão das obras que eu faço e que certamente o Pai faria. Ou seja, a obra que o Pai faz, aquilo que o Pai é, aquilo que o Pai ama, eu faço. Nesse sentido, nesse momento de angústia, de dificuldade, onde está Deus? Deus está no nosso próximo. Deus está no coração daquele que se propõe a fazer, antecipar com as nossas vidas aquilo que é reino. Deus está na vida da comunidade que invoca o seu nome, que crê no seu nome. Deus está naquele que perdoa, Deus está naquele que ajuda, Deus está naquele que chora com o outro, Deus está naquele que pratica a justiça, Deus está naquele que procura o bem, Deus está naquele que foge de tudo aquilo que desumaniza o nosso próximo. Sim, essa foi a fala de Jesus Cristo para essa comunidade, essa é a fala de Jesus Cristo para cada um de nós. Não se turbe o vosso coração. Creis em Deus, creis também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Nesse momento de tristeza, nesse momento de angústia, de inquietação, de dúvida, de medo, a palavra de Deus para nós, para cada um de nós é essa: nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. E certamente Ele terá uma solução melhor para o Brasil, para o mundo, de forma a que a vida siga o seu fluxo normal. Vamos aproveitar para pensar um pouquinho mais no próximo. Vamos parar para pensar um pouquinho naquilo que é certo, naquilo que é correto, naquilo que é justo. Que Ele mesmo nos abençoe e nos guarde. Amém.